Dar continuidade aqui às palestras de hoje, a gente vai receber agora a engenheira Juliana Ramalho. A Juliana, formada aqui na Poli também, engenharia de produção, né? Ela é CEO da Talento Senior, empresa de Talent as a Service, especializada na contratação de profissionais 45+, sob demanda, e sócia fundadora do Grupo Talento Incluir, pioneiro em diversidade e inclusão no Brasil. Com 20 anos de experiência no mercado financeiro, atuou em várias áreas do Santander, incluindo estratégia. Formado em engenharia pela Poli e USP, com pós-graduação MBA e MBA internacional na Columbia Business School, e formação executiva em mercado de longevidade pela FGV, São Paulo, né? Coautora do livro Economia Prateada, finalista do Prêmio Fundação MAPFRE em Inovação Social 2023 e vencedora do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2023. Muito bem, muito obrigado, Juliana, por você ter vindo aqui nos brindar com a sua palestra aos alunos de Introdução à Engenharia. Obrigada, professor. Obrigada, gente. Boa tarde. Aos que ficaram aqui, parabéns. A gente vai sair com algum exercício aqui que eu acho que vocês vão conseguir levar para os próximos 5 anos. Quem não está com o caderno na mão, por favor, ou pega um caderno ou abre um Excel para quem está com o computador, ou pega o celular, que a gente vai sair daqui com alguns cálculos, tá? A gente vai calcular a empregabilidade de vocês hoje em 1h30. Foi esse o desafio que o Zilbo Vícios me passou, né? Então, eu venho com isso. Bom, em primeiro lugar, quero me apresentar melhor. Eu saí daqui da produção em 2001. Quem é da produção aqui? A produção fica no fundo, já percebi. Entendi. Basicamente, a maioria da produção está no fundo. Quantas mulheres tem na produção esse ano? 20? 20 em 80? Nossa, está muito bom. Está muito bom. Na minha época era 8 em 80. Está ótimo. 8 em 70. Muito bem. Então, estamos melhorando, muito bom saber. Pessoal, eu saí aqui em 2001, eu vou contar minha carreira para vocês. Eu consegui um estágio num banco, fui lá na Paulista, um amigo meu, que era um amigo super inteligente, falou, está na hora da gente começar a buscar estágio. Estamos no 4º ano, precisamos fazer uma graninha. E aí tinha os murais, ele falou, vamos lá na Avenida Paulista, que está rolando um estágio. Quando eu cheguei lá no Banco Real, a prova era fazer uma redação. E eu descobri depois que eles avaliavam a nossa letra para fazer parte do processo seletivo. O meu amigo era muito mais inteligente que eu, mas, por algum motivo, eu passei e ele não. E aí lá fui eu trabalhar na Avenida Paulista, no 4º ano aqui da Poli. E eu era muito nova, a gente aqui, a não ser na aula do professor Mauro Zilbo Vícios, que era o mais perto que chegava da gente entender o ambiente financeiro, eu não sabia nada de banco. Então, eu sentei lá do lado de um cara que começou a me ensinar muita coisa de banco, né? A gente tem que ser humilde de saber que a gente chega lá, vai aprender tudo, porque na engenharia não é a parte de finanças o nosso forte aqui. Aí, aquele cara, um dia, ele chegou com uma caixa de papelão e limpou a mesa dele. E eu fui falar, por que você está limpando sua mesa no meio do horário de trabalho? E ele respondeu, porque amanhã eu faço 60 anos, então eu preciso esvaziar minha mesa hoje. Aquilo, para mim, foi um choque, porque no dia seguinte ele não estava mais lá. Então, eu perdi o meu mentor, o banco perdeu alguém que entendia muito, e eu achava que o país estava perdendo mais ainda de um cara com tanta experiência perder o direito de trabalhar para um negócio que chama aposentadoria compulsória. Aquilo me revoltou, para mim era um problema que eu falei, um dia eu vou querer resolver isso. Um dia eu vou trabalhar com isso. Eu segui a minha vida, eu vi aquela caixa chegando para outras pessoas. Os meus pais já tinham mais que 60 e continuavam trabalhando. E aquilo ficava na minha mente. Um ponto. Quando eu saí da Poli, a nossa turma na produção, a gente fez uma enquete. 1/3 tinha ido para banco, 1/3 tinha ido para empresas de produtos e serviços e 1/3 para consultoria. No mundo de hoje, tem mais uma opção. Alguém sabe qual é? É empreender. Que, na minha época, não tinha.
mas eu já assinava uma revista chamada Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Alguém já viu essa revista na banca? Vale a pena. Eu lia desde a época da Poli. Então, eu lia e eu pensava, um dia eu acho que eu vou abrir um negócio. Eu fiz carreira no banco, eu tive chance de estudar fora, fui fazer um MBA em Colômbia. E aí, aqui entre nós, vou falar para vocês, né, saída da Poli, a gente faz uma carreira que eu vou mostrar para vocês como fazer, como construir uma bela carreira. E a Poli, mais do que a gente faz nos anos seguintes, me colocou em Harvard, em MIT, em NYU, em Colômbia. E eu decidi morar em Colômbia, fazer Colômbia, porque eu queria morar em Nova York. Eu era recém-casada e queria morar com o meu marido. E eu tinha planos de ter um filho nos Estados Unidos, e assim foi feito. Então, a gente também tem que planejar um pouco de tudo, né? Não só a carreira, mas o plano familiar. Então, eu fiz Colômbia e eu descobri que nos Estados Unidos tinha um modelo de trabalho que chama modelo executivo fracionado. É aquele cara que não trabalha só para uma empresa, ele trabalha para várias empresas. Então, ele não fica só em uma. Eu falei, quer saber? Eu acho que isso resolve o problema das pessoas com mais de 60 anos. Por quê? Pequenas empresas, médias empresas, podem contratar uma pessoa por um tempo dela, não para todos os dias, não 5 dias na semana. Então, eu falei, um monte de gente com 60 anos podia ser um executivo fracionado e trabalhar com isso. E as empresas pequenas, que o Brasil, pessoal, é um país de pequenas e médias empresas. Muito importante que vocês tenham esse conceito. É um país de pequenas e médias. São apenas 20 mil empresas que faturam mais do que 200 milhões de reais. E são 1,8 milhões de empresas que faturam até 200 milhões de reais. Só que a gente, aqui na Poli, a gente acaba ficando... a gente fixa em tentar empregos nas grandes. Mas o país, hoje, fora as startups, né? Bom, eu fui para a Colômbia, abri a minha empresa chamada Talento Sênior durante meu MBA, com a ajuda da universidade. Voltei para cá e descobri que eu tinha feito um plano de negócio horroroso, porque a lei brasileira não permitia aquilo. A lei nos Estados Unidos permitia, mas a lei no Brasil não. Quando eu voltei, a minha melhor amiga de infância, ela tinha sofrido um acidente. A Carol, um dia, brigou com o namorado, pegou a moto da irmã para ir no forró. Ainda tem forró? Tem? Tem. Ela pegou a moto, decidiu ir para o forró, estava brigando com o namorado, provavelmente não viu o carro virando, a moto caiu e ela perdeu o movimento das pernas. Então, quando eu fui para os Estados Unidos, ela tinha feito educação física. Eu fui para engenharia, ela foi para educação física. Pensa a pessoa que trabalhava com educação física se vê numa cadeira de rodas. Se vocês estão fazendo projeto de tecnologia assistiva, pensa nessa dor. E aí, quando eu cheguei dos Estados Unidos, ela falou, olha, eu quero abrir uma empresa para ensinar as empresas a tratarem bem as pessoas com deficiência. O que significa tratar bem? No mínimo, colocar rampa para eu entrar. Elas querem me contratar. Mas eu chego lá, para eu chegar no segundo andar, não tem elevador. E elas falam assim, tudo bem, fica trabalhando aqui só no andar térreo. Ela fala assim, alguém vai ser promovida se trabalhar só no andar térreo? A diretoria fica no segundo andar. É legal eu vir aqui só com a possibilidade de trabalhar no térreo, se a diretoria é no segundo andar? Então, eu quero abrir uma empresa que ensine as empresas a contratar. A gente estava com uma fábrica, ela tinha ido visitar uma fábrica que queria empregar surdos. Por quê? Porque surdo não dá trabalho, né? Só chegar lá, você ensina, vai fazer as coisas, não vai dar trabalho. Cara, era um contrato enorme para a gente ajudar essa empresa a fazer contratação, minha sócia tinha conseguido. Quando ela foi perguntar quantos tradutores de Libra você quer que a gente contrate? Não. Tradutor, não. Para quê? Ué, mas como que o gestor vai falar com os surdos? Como que os surdos vão interagir com o resto? Não, a gente vai ensinar só a fazer a parte ali da operação. Não vai ter. A Carol falou, então, não vou te ajudar a contratar ninguém, você que se vire. E é uma lei, né? No Brasil é uma lei, contratação de pessoas com deficiência. Bom, como eu descobri que a minha empresa não podia ser colocada no ar, porque a lei não permitia um sênior trabalhar em várias empresas,
eu e a Carol decidimos ficar sócias e nós fundamos a Talento Incluir, que é a empresa de inclusão de pessoas com deficiência. Então, a Talento Incluir está no ar hoje há um tempão, só que eu acabei voltando para o mercado corporativo, fui para o Santander e tal. O que acontece é que, na pandemia, eu vi as pessoas, de novo, fazerem as empresas fazendo grandes listas de demissão. E, no Covid, quem eram as pessoas mais arriscadas a pegar Covid? As pessoas mais velhas, né? Aí vocês imaginam como eram as listas de demissão das empresas. Vocês acham que elas ficaram nos mais jovens ou nos mais velhos? Os mais velhos foram cruelmente demitidos na pandemia. As listas de demissão das empresas acabaram pesando muito a mão por idade. E aí eu decidi que eu tinha que voltar a Talento Sênior, porque agora a lei do Brasil permite a contratação de só um tempo do profissional. Então, o profissional pode ter vários empregos, vários trabalhos. Com isso, eu comecei a estudar trabalhabilidade, e como eu atendo profissional com mais de 50 anos, eu comecei a ver a diferença que é quem sai da faculdade, a trabalhabilidade de vocês saindo da poli e a trabalhabilidade de um profissional de 50 anos. Então, montei um gráfico aqui, ele o professor de Bovisto quer saber a conta por trás, mas a conta por trás é uma opinião minha particular de atender as pessoas com mais de 50 anos. A trabalhabilidade que o diploma da poli vai dar para vocês, ela vai seguir mais ou menos essa curva aqui. E olha que eu acho que eu estou sendo boazinha, tá? Vocês estão aqui na melhor universidade do país, reiteradamente a melhor universidade do país. Vocês fizeram muito para entrar, mas vocês têm um tempo, vocês vão conseguir utilizar a força que a poli dá para vocês por um tempo. Vocês vão sair, vocês vão todos conseguir o primeiro emprego, eu tenho certeza absoluta, mas depois vocês vão ter que trabalhar com outras alternativas, e um pouco estava na palestra anterior, que é como você vai manter a sua trabalhabilidade. Eu não falo empregabilidade, tá, gente? Eu falo trabalhabilidade. Por quê? Porque você pode ser um fundador de startup, você pode ser um empreendedor, mas você tem que se manter no mercado de todas as formas. Então, não necessariamente a opção para vocês vai ser emprego, vai ser trabalho. Dito isso, a gente vai começar a fazer conta aqui. Talvez você consiga manter a sua trabalhabilidade em 100%, utilizando o fator que eu chamo de C3. E a gente vai falar sobre ele. Então, o C3 é assim, à medida que você vai perdendo a importância do diploma da poli, ele não vai mais te abrir portas, porque ele vai passando no tempo, ele vai exaurindo, você tem que se colocar com outros skills, né, professor? Tem gente que vai ter esse skill. Então, você que me fala, será que você vai ter esse? Ou você vai ter esse? Ou você vai ser assim? Porque agora está na sua mão. Você entrou na poli, você vai sair na poli e vai conseguir o primeiro emprego. Mas, depois, está muito na sua mão o que vai acontecer. Não está mais na mão da poli. Então, vamos pensar o que acontece para a gente ter esses 3 gráficos diferentes e qual você vai ser. O primeiro item é conexão, e é, de fato, o item mais importante. Aqui, você é esse carinha de azul aqui, essa mulher de azul, o primeiro aqui, que tem 3 amigos, vocês estão em 3. Eu estou feliz hoje, porque eu vim no primeiro dia dessa palestra aqui, lá em fevereiro, vocês estavam super quietos, ninguém falava com ninguém nem pegava no celular. Eu até achei que era proibido usar o celular. Hoje eu vejo que vocês estão se movimentando, tem gente fazendo trabalho aí no computador, tem gente com iPad, já está um outro nível aqui de flexibilidade. Mas, ainda assim, eu acho que vocês estão aqui ainda com 3 amigos. Essa primeira bolinha é a sua classe. Tem muita gente na sua classe que você ainda não conhece. Tem gente na sua classe que você não conhece e que está nos centros acadêmicos. E já fez outros tipos de vínculos com outras classes. E, à medida que os anos vão passando, enquanto você estiver aqui na poli, você vai ter que abrir, como disse o Ronaldo antes da minha palestra,
Você vai começar a enxergar a sua classe, a poli inteira, essas atividades que vocês fazem de competição, ajuda pra caramba. Vocês vão ter que entender o que está acontecendo na sua cidade. Quem é do interior aqui? Um terço, tem um pouquinho de gente do interior. E vocês vão ter que começar a olhar contexto do Brasil. Então, agora eu quero que vocês, rapidamente, para quem está com o caderno com o Excel, o primeiro exercício é quantas comunidades, pode listar aqui, quantas comunidades vocês se enxergam que vocês participam. Vocês têm o grupo pequeno, pode falar, meu grupo pequeno da classe, é o seu grupo pequeno. É aquelas 2, 3 pessoas com quem vocês estão se relacionando. Você tem outra classe. E aí, você tem que outros pequenas comunidades, clusters, ciclos, vocês estão participando. Se você tem um na igreja, ele conta. Se você faz esporte, ele conta. Se você veleja, você tem um grupo que você veleja, ele conta. Cadê aquela menina Júlia, que no primeiro dia de aula aqui falou que ela velejava? É você? Pronto, você tem um grupo. Vocês sabem que nada passa batido aqui, né? Levantou, falou, está marcado. Eu vim na primeira palestra, eu lembro. Vocês podem não entender, mas a cada vez que vocês levantam para falar alguma coisa, a Júlia fez isso na primeira vez, vocês estão fazendo o seu branding pessoal. Vocês estão marcando presença e as pessoas estão começando a enxergar quem você é. Então, isso vai ser sempre assim. A trabalhabilidade de vocês começou há 2 meses. Desde o primeiro dia que vocês colocaram o pé aqui, tudo que vocês fazem, qualquer atividade de vocês, está começando a te marcar dentro desse entorno que é profissional. É estudantil, mas já é profissional. Então, deu para fazer aqui o número de clusters que vocês participam? Um número. Deve ter 2, 3, 5. Eu conheço o Natan aqui, ele deve ter uns 12, porque ele corre, ele faz aula de teatro, etc. Está no cursinho da Poli, falou que vai sair mais cedo hoje para ir dar aula no cursinho da Poli. Muito bem. Então, vocês já viram aqui, né? A primeira tabela, a primeira linha é o número de clusters que vocês participam. Bom, isso dá origem a um negócio que chama networking, que vocês vão ter que trabalhar, vocês já estão trabalhando, mas vocês daqui para frente vão ouvir muito essa palavra. Quem já tem um aplicativo chamado LinkedIn? Muito 10, muito 10. Quem não tem, terá até o final do dia. LinkedIn. Quem não tem, terá até o final do dia. Pode deixar que eu trouxe o QR Code. Para quem tem, já está entendendo o que eu estou falando. Networking é fundamental. Muito bem, vamos estudar um pouquinho da matemática por trás do networking. Networking não é algo subjetivo. Vocês já ouviram falar nesse desafio aqui, que foi o matemático Euler que resolveu? Já? Você já? Beleza, TikTok é cultura, por que não? E aí, você quer falar o que é? Você lembra? É muito bom a honestidade, né? Eu acho, está certo. Cara, volta lá, dá um like. Bom, essas pontes é o seguinte, isso aqui é uma cidade, eu não sei falar o nome, se alguém souber ler esse nome, pode me falar, eu não sei. E a população brincava porque tinha essas 7 pontes que elas ligavam 4 territórios diferentes, né? Então, são 4 partes separadas por 7 pontes. E a população queria saber se era possível você passar por todas as 4, cruzando as 7 pontes, sem nunca repetir uma ponte. Então, você tem que passar pelas pontes, sem nunca repetir uma ponte. Não pode passar 2 vezes pela mesma ponte. Muito bem. Isso virou poesia, tal, tinha um cara que falava sobre isso, mas isso era de fato. A população fazia desafios para ver se alguém descobria uma forma de fazer isso, até que o nosso matemático querido Euler, o cara está tentando fazer. Se conseguir até o final do dia, você me fala. Mas o Euler falou que não era possível, a não ser que pusesse mais uma ponte, aí sim, mas dessa forma não era possível. Só que isso originou teoria dos gráficos.
porque ele não conseguiu deduzir isso por fórmula. Ele usou gráficos. E, com gráficos, ele chegou à conclusão matemática de que precisava, aí fez os coeficientes, etc., e tinha que fazer mais uma ponte. Só que aí começa a teoria das redes. Ele começou isso com gráfico. Eu não sou matemática para dizer um monte, eu estudo a parte do trabalho disso. Só que isso foi parar num negócio que chama 6 graus de separação. Alguém já conhece os 6 graus de separação? Beleza. Você quer falar o que são os 6 graus de separação? 6 graus de separação é um negócio onde tem como conectar duas pessoas qualquer. A partir de 6 graus de separação, as pessoas conhecem as pessoas, e essa outra pessoa conhece essa outra pessoa, que essa outra pessoa interagiu com essa outra pessoa. Perfeito. Perfeito. Então, para quem já está no LinkedIn, o LinkedIn é um aplicativo que surgiu desse conceito. Que aqui, quando você quiser, você vai finalizar a engenharia de produção. Você quer... Cara, vocês estão na Naval. Aí o pessoal da Naval quer fazer um estágio numa empresa chamada Amazul, que cuida do submarino por propulsão nuclear que o governo desenvolve. Vocês sabem onde fica a Amazul? Quem é da Naval aqui? Beleza. A Amazul fica pertinho da Poli e ela contrata muito engenheiro. Aí você decide que você quer fazer um estágio lá. Tecnicamente, se você achar 6 pessoas, você chega em alguém lá dentro que vai conseguir o estágio para você. Essa é a lógica do LinkedIn. Então, você tem que contactar as pessoas certas. Só que tem algo nessa matemática que não funciona. Quer dizer, funciona, lógico. Ele funciona como se a população fizesse, todo mundo tivesse uma média, eu acho que de 21 contatos, randomicamente. Essa conta se aleatoriamente todo mundo no universo tivesse 21 contatos, alguma coisa assim. E aí todos nós, por 6 níveis de separação, poderíamos ligar para o Trump. Você conseguiria alguém que chega no Trump. Acontece que a sociedade não é assim, porque nós não temos essa aleatoriedade. A gente faz os clusters que vocês já mapearam, vocês são o cluster da igreja, do esporte, da poli, etc., e as coisas não são aleatórias. Aí, recentemente, algumas décadas, teve em Manhattan um cara chamado Malcolm Gladwell fez um exercício. Então, olha, era da idade de vocês. Ele colocou lá uma lista de nomes, ele chamou um monte de gente, acho que ele conseguiu 400 voluntários ou 4.000, uma lista de nomes, e você tinha que colocar um pontinho para cada nome que você conhecia. Então, se você tinha algum conhecido com aquele nome, você marcava um ponto. Se você tinha 2 pontos. E assim é uma forma de você tentar mapear a sua rede. E ele descobriu que, na média, as pessoas tinham 21. Só que pessoas que vinham de escola premium e eram brancos tinham um privilégio, eles tinham, na média, 39. Mas o pior também era o range. Tinha gente que só conhecia 9 pessoas e tinha gente que conhecia 118. Aí eu quero te perguntar, você está mais para o 9 ou para o 118? Não responde agora. Não responde agora. Mas isso faz toda a diferença para a sua trabalhabilidade em pouquíssimo tempo. Você pode ser a pessoa de 9 ou você pode ser a pessoa de 118. Vamos lá. Vamos no caminho. Bom, outros 2 matemáticos também começaram a estudar. Quer dizer, muita gente começou a estudar a teoria de redes. E aí isso aqui é interessante, porque é o seguinte, nesse mundo regularzinho aqui, imagina que você está sentado todo dia no mesmo lugar da classe e você conhece o seu vizinho. Aliás, vocês já se reajeitaram todos agora, né? Vocês voltaram a ser tudo os mesmos, né? Sentado do lado de quem vocês gostam. Legal. Então, você conhece o seu vizinho da direita, o seu vizinho da esquerda. E, no máximo, você conhece mais um para a direita e mais um para a esquerda. Isso é um mundo regularzinho. Só que aí você decide participar aqui desse grupo e o pessoal da mecânica conhece o pessoal da naval. Então, faz esse small world. Você começa a ficar com um contato um pouquinho mais longe do seu.
Beleza? A vida já começa a melhorar para você. Aí, quando você começa a fazer contatos, por exemplo, Poli Unicamp, Poli Columbia University, você começa a fazer contatos mais longe, você não só vira um conector, e tem essa função lá nos estudos dele, mas você acaba alterando toda a rede aqui, todo o network que está próximo de você, por você ter feito uma conexão mais longe, você leva todo mundo para uma clusterização mais eficiente. O que eu quero dizer é que vocês vão ter que chegar nesse nível aqui. Isso aqui é um gráfico real, porque o LinkedIn, há alguns anos, ele conseguia mostrar os clusters de que você fazia parte. Então, eu tive um gráfico desse LinkedIn, eles tiraram do ar. Mas você conseguia ver todos os grupos a que você fazia parte. E, pela densidade, ele mostrava aonde você tem muita gente, no meu caso, era a Poli e era o banco. E onde eu tinha pouca gente. Muito bem. Por que isso é super importante? Essa é a parte mais importante aqui, para depois a gente fazer as contas. Aonde vocês acham que, no futuro, depois de vocês saírem da Poli, conseguiram seu primeiro e segundo emprego, usando o diploma da Poli, e a hora que vocês tiverem que se virar sozinhos, quem vai te trazer mais oportunidade de trabalho? São as pessoas que estão no seu laço forte ou são as pessoas do laço fraco? Vamos dizer assim, puta, a Júlia começou a não ir mais nos treinos de velejar. Aqueles lá viraram laços fracos para ela. Ela parou de fazer muitas conexões ali. Muito bem. E ela seguiu a vida com os amigos do trabalho dela. Ali virou um laço forte. Pensem em vocês aí. Você entrou numa empresa, ali virou seu laço forte, e os amigos da Poli eram seu laço forte. Mas você tem outros. Aonde vocês acham que virão novas oportunidades de emprego para vocês, de trabalho? É o quê? É o quê? Não, então, para arranjar para arranjar um novo emprego. A hora que você, por exemplo, cortou a sua empresa, você colocou numa lista de demissão, você precisa de uma nova oportunidade. Aonde vai vir? Qual a chance maior de vir uma nova oportunidade para você? Dos laços fracos ou dos laços fortes? Levanta a mão quem acha que é fraco. Levanta a mão quem acha que é forte. Tá. A resposta é: as oportunidades de trabalho virão dos laços fracos. Por quê? Porque, pelo efeito de clusterização, quem você tem mais amizade e você fica com laços fortes com eles, aquilo vira quase uma bolha e vocês provavelmente conhecem as mesmas pessoas e vocês têm acesso às mesmas oportunidades. A hora que uma porta fechar ali dentro, se você ativar um laço fraco seu, ele tem acesso a outros ecossistemas que você não teve, você não ficou parte dessa bolha, e isso te dá muito mais chance de arranjar um novo trabalho com o seu laço fraco. Isso não é achômetro, isso é cálculo. Vocês entenderam o raciocínio? Vocês vão fazer um grupo de amigos aqui muito forte, muito bom, vocês vão levar ele para o futuro, vocês vão ali, se vocês se encontrarem todo mês, vocês vão contar as mesmas oportunidades, as mesmas fofocas, e um vai abrir oportunidade para outro ali dentro. A hora que for se expandindo, que vocês já usaram as oportunidades, já usaram as indicações, com o passar da idade, não são eles que vão trazer suas novas oportunidades, são os laços fracos. Bom, bora fazer laço fraco. É o seguinte, nós vamos calcular o seu IC. IC é o seu índice de conexão. Então, você coloca à esquerda quantas pessoas você conhecia no dia que você entrou na Poli. Vale quem você conheceu na matrícula. Quantas pessoas? Lista lá, pode só colocar, é para vocês o trabalho. Aí vocês vão colocar quantas você conhecem hoje. É um exercício lúdico, só para vocês entenderem aonde a gente precisa chegar.
E aí, então, tem gente que está até com a mão ali. Vai com a mão mesmo, vai com a mão mesmo, vai com a mão mesmo. Alguém perguntou para o Ronaldo como que a gente fazia para se apresentar, né, deixar de ser tímido. É isso, nós vamos ter que trabalhar isso. Nós vamos ter que trabalhar isso, infelizmente. Infelizmente. A gente, engenheiro físico e matemático, não quer falar com pessoas, mas nós vamos ter que fazer, né? Não é a nossa melhor fortaleza, provavelmente. Bom, então, você tinha quem você conheceu, então, se você trouxe amigos, se você fez algum amigo da matrícula, talvez tenha 2, 3, 5. Sorte a sua, se você chegar a 10. Já se passaram 3 meses de aula e você tem que colocar quantas pessoas você conhece. E aí, eu te pergunto assim, ó, você deveria começar a listar da onde vêm essas pessoas. Porque dentro da Poli, e nós estamos falando só dentro da Poli tem 8 centros acadêmicos, um grêmio, um diretório acadêmico, espero que eu esteja certa, uma atlética, com 28 modalidades esportivas e 50 grupos de extensão, sendo, olha só quanto grupo tem na Poli. Vocês conhecem esses grupos? Quem já entrou num grupo desse? Ó, tanto cultural, social, empresarial ou técnico? Muito bem. Quem já entrou em 2? Você entrou em 2? Quais? Keep Flying e Pet Mecânica? Parabéns. Muito legal que vocês entraram em 1. A maioria aqui entrou em 1. Parabéns para quem entrou em 2. Para quem não entrou em nenhum, o tempo tique, tique, tique. Terminaram de fazer? Vocês multiplicaram por quanto o dia 1 versus hoje? Qual é o multiplicador? Quantas pessoas vocês conseguiram? O seu network aumentou quantas vezes em 4 meses? 3 meses? 4. 40? Muito bem. Muito bem. O ideal é que, dado que vocês têm todas as oportunidades que a Poli te dá de contato, de novos grupinhos, de você não ficar só no seu pequeno grupo da mecânica, no seu pequeno grupo da naval, por mais que seja confortável isso, você tem que ir para esses novos grupos. Porque, provavelmente, eles vão ser os seus laços fracos. Talvez não sejam as pessoas que vão ficar seus melhores amigos quando você se formar. Mas, daqui a 30 anos, daqui a 20 anos, quando você quiser uma nova oportunidade e você retomar esse laço, e, by the way, a Poli te dá essa ferramenta, porque existe a associação dos egressos da Poli, eu faço parte, sou diretora lá. A gente mantém esse contato depois. A gente, pelo menos, está fazendo uma plataforma para. Então, você vai poder acessar esses seus laços fracos. Mas a época de você criar os laços fracos é agora. Aproveita o biênio, que está todo mundo junto e misturado, que tem todas essas oportunidades, e faça os laços fracos urgente. Tem que se esforçar. Se você se você acha que você é super tímido e não conhece, leia um livro chamado O Poder dos Quietos. O Poder dos Quietos é um livro muito bom. Leia esse livro para você se armar. Sim, ninguém vai se ferir de fazer amigos, mas a gente tem que ir para a luta. Vamos lá. Então, aqui, ó, todo mundo fez, certo? Vocês enxergaram, vocês estão enxergando que vocês têm que ir do dia 1 para hoje, teve um efeito. Se você não fez muitos relacionamentos, vamos atrás disso. E põe um número, uma meta. Quantas pessoas você vai conhecer da Poli no dia da sua formatura? Põe só um número. Quantos? Quantos? Ah, ele não tem nem coragem de falar. Levanta e fala. Quantos? 1000. Bom, está incluindo todos os professores. Então, muito bem.
Vocês já fizeram, né, gente? Vocês vão viver de meta também. Tá, então, alguma dúvida sobre laços fracos e fortes? Quem quiser pode colocar no Google, deve ter no TikTok também, para quem prefere TikTok. Põe laços fracos ou laços fortes no Google, no TikTok, e vai ter lá alguém aprendendo. E se você não achar, presta atenção, se você não achar ninguém no TikTok que fale sobre laços fortes e fracos, está aí uma alternativa para você de business. Tem um cara que saiu daqui e montou pequenas pílulas de matemática. O YouTube dele, acho que já tem mais de 50 mil visualizações. São 2 caras da Poli que saíram, perceberam que faltava pequenos vídeos de matemática, pegaram 2 professores daqui, eu acho, e tem um YouTube bem famoso. Então, aonde não tem, se você procurou alguma coisa que não tem, considere isso é um provável business. Fechou, gente? Parte 2, C2. Pelo amor de Deus, consuma bons conteúdos e diversos. Porque a sua habilidade de fazer network, se você só fala de engenharia naval, ela vai ser limitada. Se você só fala das coisas que estão rolando na mecânica, nem na balada isso vai te ajudar. Então, para todos, é urgente. E por que eu digo para vocês que é urgente? Eu achava que isso estava minimizado pelas redes sociais. Você ler impacta muito o seu trabalho, principalmente em época de inteligência artificial. Eu tive a alegria de, para minha startup, contratar um politécnico e descobri que ele tinha 0 nível de leitura e não foi possível continuar. Não foi possível. E não é, gente, por mais que você pode se formar com 10 aqui na Poli. A falta de repertório de conteúdo, se vocês não têm leituras diversas, leituras de mundo, e aí vale ficção científica, não científica, um pouco de política, um pouco de história, um pouco de matemática, se você não fizer repertório, a inteligência artificial vai te estraçalhar. Porque a técnica, em pouco tempo, ela vai fazer. Você precisa do raciocínio que você tem aqui. Inteligência artificial não é para qualquer um. Eu faço os meus agentes de inteligência artificial. O raciocínio que a gente tem na Poli é fundamental e me diferencia de outra pessoa que faz agente. Contudo, logo mais, está muita coisa em inteligência artificial. E quem não tem repertório vai ser estraçalhado. Então, por favor, consuma bons conteúdos. Coloca uma meta para você de quantos livros diversos vocês vão ler. Pega um de política, um de história, um de ficção científica. Descobre o que você gosta. Mas não fica só nisso. Se você gosta de livros de terror, ótimo, super legal. Um de terror, um de não terror. Um de terror, um de não terror. Vocês precisam aumentar o repertório. Aí, o C3 é o último. É a parte da criatividade. Eu e a minha sócia, a gente tem essa camiseta aqui que eu uso de vez em quando, porque a gente dizia que a gente precisava de nós duas para montar uma empresa, porque ela era super criativa e eu só fazia a parte de processos e finanças. Ao longo do tempo, hoje, ela toca uma empresa e eu toco outra. Há 3 anos, eu não falava em público. Eu tive que fazer 3 cursos de oratória para começar a fazer palestra, porque o meu business, a minha startup, dependia que eu vendesse bastante, e eu precisei começar a fazer isso. E hoje eu estou aqui, aceito sem... Antes, quando alguém me chamava uma palestra, eu tentava fugir, fingia que eu tinha morrido, qualquer coisa. Hoje, eu venho de boa aqui. Eu precisei fazer um processo para sair do conforto e ir para desenvolver uma palestra dessa, falar em público. Então, eu faço meditação, eu fui para outras áreas para me tirar do conforto, porque senão a gente vai tender a ficar só desse lado. E, para minha sócia, eu fiz ela aprender finanças. Hoje, ela toca a parte financeira da empresa dela também. Então, nós temos que nos esforçar para sair e ir para o outro lado. O que significa isso para vocês? Eu sei que o Ronaldo abandonou a música.
Eu sugiro que vocês não abandonem música, eu sugiro que vocês busquem hobbies que sejam diferentes, que vocês mantenham clusters ou os seus laços fracos sejam de coisas diferentes do que você vai ver na Poli. Eu sei que vai ficar difícil depois você manter seus hobbies, mas tente sair. E, principalmente, depois que você sair da Poli, você tem que ter outras coisas. Você tem que sentar num café da manhã com o presidente da sua empresa e falar de outra coisa que não seja só o trabalho. Isso é muito importante. Isso vai manter a conexão. Porque, muitas vezes, a conexão que você vai fazer com a outra pessoa para te aumentar a trabalhabilidade não vai ser por um problema técnico. Vai ser por algo pessoal. Você vai descobrir que você toca piano e ele também. E aí foi feito um vínculo emocional com o diretor daquela empresa, porque ele toca piano, você toca piano, e, a partir de aí, vocês têm algo a mais para falar. Está entendido isso aqui? Bom, qual é a forma? Você já tem o seu índice de conexão, certo? Você viu qual é o índice que você conseguiu fazer do primeiro dia até hoje, e você projetou quantas pessoas vocês vão conhecer até o final da faculdade. Agora, a gente pega isso e vai fazer essa fórmula. Trabalhabilidade é igual EP mais SP mais VP. Muito bem. EP. Enxergar problemas. SP. Solucionar problemas. VP. Vender problema. Se você tem repertório, se você circula, se você está em várias comunidades, você tem potencial de enxergar muita coisa errada no Brasil. O Brasil tem coisa errada para a gente consertar? Beleza. Em qualquer comunidade que vocês estejam, tem alguma coisa para fazer. Alguém quer nomear alguma coisa de errado que vocês já viram? Tem alguma coisa que você já pense que pode virar uma startup? Que você pode fazer? Ainda não. Então, a partir de agora, sua mente vai estar muito mais atenta. Se você chegar em casa, sua mãe reclama de alguma coisa, aquilo é um provável business que você pode resolver. Eu vi o cara ser demitido aos 60 anos. Eu achei um absurdo. E aí, vocês conhecem um conceito chamado normose? Normose é uma doença, não é catalogada pela medicina, mas vocês podem procurar aí na Wikipedia e tudo. A Academia Brasileira de Letras fez a explicação. É quando a gente acha que uma coisa é normal, mesmo que ela esteja ferindo os nossos valores, princípios e bem-estar. Quando aquele cara era demitido aos 60 anos, eu olhava em volta e falava assim, alguém se importa que ele está sendo demitido? Ninguém, não, aqui é assim, 60 anos vai embora. Não, é normal. Né? É normal ter pouca mulher na Poli? Normal. A gente está assim há 100 anos. Normal. Não vamos fazer nada sobre isso? É normal as mulheres ganhar menos que os homens fazendo as mesmas funções? Normal, gente. Normal. Fizemos isso há tanto tempo. Isso é normose. Normose é você entender por normal uma coisa que está ferindo éticas, princípios e bem-estar. Vocês acham que a gente vive numa normose para muita coisa? A mulherada tem o que mudar. Aliás, acho que todo mundo tem. Vocês, por exemplo, no projeto que estão fazendo tecnologia assistiva, vocês vão encontrar muitas normoses, que é muito normal. Contrata a pessoa com deficiência, mas esquece de pôr a rampa para ela. Contrata a pessoa cega e não põe um software de voz para ela. E tudo bem, mas eu estou cumprindo a cota. Normal. Ninguém se importa. Então, a gente tem que... Quando você tem muitos networks, você fala com pessoas diferentes, de níveis diferentes de vocês, que têm... Né? Se você, por exemplo, tem uma vida muito fácil, se você vem de carro para a Poli no seu primeiro ano, vai conviver um pouquinho com quem mora no CRUSP e se vira para estar aqui. Faça esse exercício. Ao mesmo tempo, no meu 4º ano de Poli, eu descobri que uma turma razoável da minha classe nunca tinha ido ao cinema. Se você está nesse grupo, vai esse final de semana ao cinema. Você tem que se aventurar
a enxergar coisas diferentes. Com isso, você vai enxergar problemas, você vai ter, se você tem repertório, você tem tecnologia para resolver problemas, e aí o seu network vai ajudar você a vender, porque não adianta resolver problema e ninguém pagar por ele. Não adianta fazer um canal no TikTok, falar sobre as pontes lá, etc., de matemática, se ninguém está olhando. Você não vai monetizar o seu canal. Então, tudo você tem que ter alguém para comprar isso, mesmo que seja o governo para colocar dinheiro na sua ONG. Pessoal, tudo isso você multiplica pelo seu índice de conexão que você calculou. Se você tiver um índice baixo, você vai ter muita dificuldade na trabalhabilidade depois que sair da poli. Se o seu índice é alto, é muito provável que você consiga virar o presidente de uma empresa bem-sucedida. Contudo, essa fórmula vai dar certo. Você vai virar presidente de uma empresa bem-sucedida. Se você trabalhar isso, daqui, quando você tiver 40, 50 anos, a mulherada vai estar arrebentando, os homens vão estar lá, quem seguir essa fórmula vai estar lá, e aí, um dia, você vai ser demitido, porque tudo acaba. Um dia, mesmo o presidente da Apple foi retirado do negócio. Aí eu vou te dar a última dica da cereja do bolo. Se você seguir essa fórmula, você chega lá, mas um dia você vai ser demitido. Nesse dia que você for demitido, no dia seguinte, você vai ligar para mim. E eu vou dizer uma cena normal. A pessoa teve uma carreira espetacular, tal, saiu, liga para mim, conta toda a história, que ela foi, que ela criou, que ela criou. Eu falo, legal, ótimo. Então, pega a sua lista telefônica aí no celular, liga para os seus amigos. E aí fica silêncio. Fica um puta silêncio. Porque a pessoa chegou muito longe, fez um mega network, conheceu muita gente, leu todos os livros do mundo, fez todos os cursos de música, de qualquer coisa que seja, chegou lá. E um dia acabou, que até o CEO da Apple saiu. E eu falo, liga para os amigos. E ele não tem para quem ligar. Vocês acham que isso é normal? Vocês acham que isso acontece? Vocês acham que acontece muito ou pouco? Muito. 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 Porque essa fórmula é mecânica, certo? Né? Todos vocês têm capacidade de fazer. Todo mundo aqui consegue. Vocês sabem, eu vou abrir um parênteses. Eu estava, semana passada, no Google, na Califórnia, lá no Silicon Valley. Fui chamada, consegui o convite para um evento com 600 pessoas, entre startups e investidores. E aí lá tinha 20 pessoas da Fundação Estudar. Vocês conhecem essa fundação? Quem não conhece a fundação, dá uma olhada depois. Por quê? Esses estudantes estavam no hotel, eles tinham sido a viagem deles foi bancada pela Fundação Estudar para eles estarem lá com a gente. Só que o convite era só para quem tinha startup. Aí eu cheguei para quase todos eles, a gente estava no mesmo hotel, e fui perguntando, cara, como você veio parar aqui? E tinha todas as universidades. Tinha a Universidade de Brasília, do Acre, São Luís do Maranhão. Eu não encontrei Poli, eu encontrei ITA, mas eu não encontrei ninguém da Poli. Então, por favor, vão lá e marquem território. Mas aí eu perguntava, mas como você veio parar aqui? Gente do 3º ano de faculdade, 4º ano, 5º ano, com algum problema para resolver. Eles tinham algum projeto que daí colocaram para a Fundação Estudar que eles queriam ir fazer pitch, porque quando a gente estava lá, a gente estava o tempo todo fazendo pitch. Sabe o que é pitch? Pitch é quando você tem uma ideia de negócio e você tem 2 minutos para contar. Então, eu tinha que ir lá, passava com o investidor, qual é o seu pitch, qual é a sua startup? E eu falava, eu tenho uma empresa chamada Talento Sênior, que ajuda profissionais com mais de 45 anos a ser reaproveitados pelo mercado em pequenas e médias empresas com potencial de blá, 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 blá. Pitch. Aí eu chegava para os caras da Fundação Estudar, que estão na faculdade, eu falava, qual é o seu pitch? Eles estavam super treinados. Eu ajudo na minha faculdade a desenvolver uma cura para câncer de olho. Eu
a menina lá de São Luís do Maranhão, ela falou assim, eu e meu amigo estamos desenvolvendo uma forma de fazendeiros usarem as fotos de satélite para definir qual a próxima safra, quando eles têm que começar a próxima safra. Ela estava no Google fazendo esse pitch. E aí tinha uma de Brasília. Eu falei, por que você está aqui? Ela falou, porque lá em Brasília, na universidade, na UNB, no meu curso, acho que era Engenharia da Computação, alguma coisa assim, não entrou nenhuma mulher, a não ser eu, no meu ano. Eu cheguei para a professora e falei, o que a gente pode fazer a respeito? A gente tinha que trazer mais mulheres. E a gente inventou fazer uma competição de programação feminina. Então, ela fez isso na UNB, acho que estava no 3º ano, chamaram ela para cuidar da competição de programação feminina América Latina. E ela está lá com dinheiro da Microsoft, etc., etc. Inclusive, ela ia lá para todo mundo e falava, faltam 3 dias para terminar as inscrições. Você me ajuda a divulgar? Assim, desse jeito, você me ajuda a divulgar? Tanto que eu peguei o link e mandei para o meu amigo Natan, aqui, que eu sei que faz poli, e falo, Natan, divulga aí na poli, porque daí a final é lá na Unicamp, da América Latina. Então, essa menina estava no Google, na Califórnia, sendo levada pela Fundação a estudar, porque ela tem essa iniciativa. Então, é o tempo todo, né, com esse pitch aí. Você vender o seu problema, você fazer conexão, você ter uma solução. Agora, voltando. Vamos voltar para a pessoa lá que vai sair aos 50 anos, fez uma puta carreira, deu tudo certo e não tem amigos. Então, assim, ó, cereja do bolo. Tem que, a partir de hoje, gente, rever o seu comportamento. Gentileza gera gentileza. E esse é o que vocês vão levar. Daqui a 20 anos, 30 anos, quando você acionar uma pessoa, ela vai te lembrar, não porque você foi escrota. Se você foi escrota, esquece. Realmente, ela não vai querer te ajudar. E vocês vão ter chance de ser competitivos aqui, vocês vão ter chance de pegar nota só para você, vocês vão ter chance de não ajudar os amigos. Daqui a 30 anos, a pessoa vai te lembrar por alguma coisa boa que você fez. Então, sejam gentis a partir de agora. Porque, quando você for demitido aos 50 anos, e aí você quer ligar para alguém, você provavelmente vai ter que ligar para as pessoas com quem você foi gentil. E isso é um comportamento que, na faculdade, a gente não treina. E a gente não exercita. Então, é isso que vai dar o maior poder para a sua trabalhabilidade ir até aos 100 anos. Senão, ela para nos 50. Meu exemplo de gentileza. Vocês conhecem esse cara? Quem conhece? Vocês estão na dúvida? Vocês estão na dúvida? É esse aqui. Esse aqui. Esse aqui é o professor Mauro Zilbovicis. Gente, ele tem cara de bravo? Tem, né? Muito, né, gente? Muito, é. Então, ele é um cara que tem cara de bravo, faz só piada, muito inteligente. E aí tem gente, metade da sala não entende, né, professor? Então, ele faz as piadas. Foi o professor que eu escolhi para ser meu orientador no 5º ano, para fazer meu projeto. Eu e ele fizemos um bom trabalho, ganhamos um prêmio, o prêmio Otto Beckmann, por ter feito um trabalho bacana. E esse professor, o que eu fiz? A nossa sala adorava o Mauro, e nós o convidamos para ser o paraninfo na turma. Ele foi lá, na nossa formatura, e fez o discurso. Ele era um professor calado, e, assim, em jogo de Corinthians, ele piora, dependendo do resultado. Então, é tenso ter aula com o professor Mauro. E ele foi lá e fez o nosso discurso de formatura, e, pelo que o diretor falou aquele dia, tinha sido o discurso de formatura mais bonito até então. Isso foi em 2001. Então, a gente descobriu o professor Mauro ali naquele dia. E aí, em agradecimento, eu mandei para ele a foto da nossa formatura. E aí, a minha vida foi isso. Prestem atenção que é um laço fraco. A vida correu, eu fui embora, fui estudar em Colômbia, etc. Não voltei mais aqui na Poli. Só que eu me aproximei da Associação dos Egressos da Poli ano passado e fui convidada para vir dar essa palestra. Quando eu chego aqui, quem é o organizador? Quem é o professor responsável? Professor Mauro. O que ele me mostra? Que ele guarda a foto com o meu cartão
de 25 anos atrás. Vocês entenderam o que significa gentileza? Vocês entenderam o que é laço fraco? Eu agora poder chamar o professor para um jantar, ele vai fazer 50 anos de poli ano que vem. E você retomar um laço fraco? Isto é trabalhabilidade. Pode não parecer, mas isso significa que você tenha amigos para o resto da sua vida. São eles que vão abrir as portas. Não significa que são só os seus amigos do lado, mas são eles que vão te abrir as portas. Então, presta atenção. O melhor da poli não é o diploma, você vai aprender muita coisa, mas o melhor da poli está do seu lado direito, do seu lado esquerdo, atrás, e para a turma do fundão, só na frente. Aproveite. Pessoal, faz esse QR Code, esse é o meu LinkedIn. Para quem tem LinkedIn, vamos nos conectar. O pessoal da Fundação Estudar, todos tinham LinkedIn e estava atualizado com tudo que eles estavam fazendo. Então, a partir de hoje, o que você fizer, pode começar a colocar lá, porque quem vai te contratar vai dar uma olhadinha. Isso pode te levar para eventos no Google, para eventos, sei lá, onde for. Mulherada, se conecta comigo, vamos fazer coisas juntos, vamos fazer barulho, vamos trazer mais mulheres para a poli, enfim. Tá bom? E a hora que se formar, estou esperando vocês lá na Associação dos Egressos da Poli, para a gente se ajudar também e trazer cada dia mais gente para cá. Quem não tem LinkedIn, faça o seu cadastro e também a gente se conecta. E, a partir de agora, se conecte um com os outros no LinkedIn. Os laços fracos, os laços fortes, e comecem a trabalhar a sua trabalhabilidade. Boa sorte, pessoal. Obrigada por hoje, viu? Pessoal, alguma pergunta para a Juliana? Boa tarde, Juliana. Primeiramente, parabéns pela apresentação, foi muito legal. Eu queria entender, tem um slide que você comentou sobre a empregabilidade, que é um somatório de 3 termos, né? O EP, SP e VP. Como a gente consegue mensurar esses termos? Aí, liguei? Liguei. Esse aqui, né? Então, para você chegar nesses, as conexões, a criatividade e repertório. É muito conteúdo, é leitura. É isso, porque a leitura vai fazer você enxergar contexto de mundo e enxergar problemas. Você tem que enxergar problemas. Se você só vive aqui, o seu mundo é daqui para o CAEP, para o CAN e para o... Como chama o clube da USP? CP, não é CP? CP USP, cara, esse é o seu mundo. Difícil que você enxergue problemas. Se você começa a fazer trabalho voluntário, vai ajudar, vai fazer outras coisas, insere o seu mundo, aí o seu conteúdo aumenta, precisa repertório com boa leitura, e você vai enxergar soluções, e precisa usar a sua criatividade, e ela também é algo trabalhado. Beleza. É isso, tá? As 3 coisas que eu expliquei dão essa fórmula. E uma outra pergunta também, emendando, você comentou também de consumir bons conteúdos. Assim, eu concordo, assim, tal, só que eu acho que é algo meio subjetivo, assim, também. O que você julga, assim, pessoalmente, como bons conteúdos? Tá. Então, o que eu fiz para consumir bom conteúdo? Eu entrei em clubes do livro. Vocês já viram um cara chamado Leandro Carnal? Beleza. Ele faz um clube do livro que você se cadastra e, por 8 meses, ele vai ler com você um livro por mês. E aquilo me ajudou muito, porque é muito variado, cada mês é um. E, você vai ler Kafka, né? Esqueci o nome do livro. É um livro curtinho. Uma coisa é você ler o que você entende. Aí você vai ver a interpretação do Leandro Carnal com a Gabriela Prioli, cara, isso aumenta exponencialmente o que você entende. Então, eu recomendo isso. Mas, na boa, não sei se vocês já viram os sebos que tem na Teodoro Sampaio. Vocês já andaram pela Teodoro Sampaio? Lá tem 2 sebos, gente. Não tem desculpa para ser caro. Você passa lá, tem livro por R$1. E são bons. Quer dizer, eu deixo os meus livros lá.
Então, você chega lá e você bate um papo com o cara. Meu, eu quero fazer literatura vasta. O que você recomenda? Eu adoro a livraria da Vila, em Higienópolis. Eu fiquei muito feliz quando eu cheguei lá, depois da pandemia, e vi que eram as mesmas pessoas, porque eu sou daquelas que falam, eu gosto de Agatha Christie, o que tem novo parecido com ela? O que é autor novo? Ou o que está saindo? Que ganhou o prêmio Pulitzer esse ano? Então, eu acompanho. Até o TikTok vai dar bons conteúdos de leitura. É isso. Tem que ir atrás, mas você vai achar. O Leandro Carnal, os livros que ele indica, mesmo que você não entre, se você ver os 8 que ele indicou mês passado, pronto. O Bill Gates, todo ano, dá a lista dos 5 melhores livros na opinião dele. Vai lá e lê os 5. Eu faço isso. Eu leio os 5 livros que o Bill Gates dá todo ano como os melhores. E daí você forma a sua própria opinião, né? Mais alguém, pessoal? Pode falar. Ah, a turma da produção lá, gente. Vai lá. Você deu muito valor na parte de conexões e networking. Eu queria saber, você falou muito sobre você desse controle, mais ou menos, de onde veio cada contato que você tem. Você guarda algum registro disso? Você tem algum controle sobre isso ou você leva isso de uma maneira orgânica? Hoje eu tenho. Então, eu uso uma ferramenta chamada Notion, porque quando eu vou em viagem, por exemplo, eu fui lá no Google, eu conheci, sei lá, cada dia eu acho que eu conheci 20 pessoas. Todas eu pego o LinkedIn, eu dou um print na foto. Quando eu chego na minha casa, eu ponho essas pessoas lá e falo, o que será que eu falei com elas? Assim, às vezes eu anoto na hora, eu dou um print da tela dela, coloco no WhatsApp para mim mesma. Vocês já fizeram isso? Mandar um WhatsApp para você mesma? Eu mando e falo assim, esse cara falou que a gente pode conversar sobre levar minha startup para a China. Aí eu chego em casa, eu organizo isso para fazer follow-up. Então, semana que vem, eu estive no Google semana passada, essa semana é feriado. Provavelmente, semana que vem, eu vou contactar algumas pessoas que eu conheci lá no Google para falar, você lembra? A gente se encontrou lá, você falou que você tinha uma pessoa em Stanford que você vai me apresentar, podemos conversar? Então, isso para mim, hoje, mas eu tenho uma startup, isso para mim é muito importante, né? Porque se você quer abrir um negócio. Pegou? O que eu uso é Notion. Notion, gente, sugiro que todo mundo conhece Notion. Gente, é super demais, né? Você organiza a tarefa das crianças. Eu tenho 2 filhos, tá, gente? Uma de quase 16, outro de 18. Eu não consegui fazer poli, que é física. Ele quer física. Vai fazer física, se Deus quiser. Você tinha outra pergunta? Como é que você fez para chegar no Google? Como é que foi? Você falou das 6 pessoas. Você pode escrever essas 6 pessoas? Tá. Então, é assim, gente. Eu era muito reclusa quando eu tinha outra empresa. Quando eu trabalhava em banco, era só os meus amigos do banco. Da data que eu decidi ter a minha startup, eu sabia que eu ia ter que ser uma pessoa com um network muito melhor. Então, eu comecei a fazer cursos de pitch, porque uma startup você precisa se apresentar para investidor. Eu comecei a fazer curso. Aí eu começo a ir em evento. Em evento, eu me esforço para sair de lá com pelo menos 3 contatos. Eu me esforço. Então, é um exercício. Você chegar perto do café, assim, oi, tudo bem? Oi, você está aqui porque você também tem empresa? Não, é. Putz, aí você, pelo menos 3. Primeiro dói, depois vira natural. E vai ter muita gente na vida que vai falar assim, você tem uma empresa que foca em profissionais de mais de 50 anos? Que legal. Eu conheço uma pessoa que está fazendo uma iniciativa que vai... Eu falo, é mesmo? Me fala dessa pessoa. E eu ligo para a pessoa. Toda vez que alguém fala, eu preciso te conectar com tal pessoa, eu aceito e vou. Hoje, eu até faço uma peneira. E, às vezes, eu vou peneirar e me arrependo porque perdi um contato que era fodido. Mas eu tento abrir a minha agenda, eu vou lá, conheço a pessoa, faço um call. Nossa, essa pessoa me dá outra pessoa, que me dá outra pessoa. E aí vou te falar. Um amigo meu saiu, foi trabalhar numa grande empresa chamada PwC, que tem muito dinheiro, e contratou um cara de Stanford que fala de longevidade. Um cara com mais de 50 anos que fala de longevidade. O meu amigo, e isso é amigo, isso é você fazer amigos.
Quem te faz isso são amigos, não contatos. O amigo me fala, meu, tem um cara aqui que você vai amar conhecer. Ó, vê ele no LinkedIn. Eu vou ver se eu posso passar o telefone dele para você, porque o cara trabalha em Stanford. Aí, o cara deixa e passa o celular dele para mim. Eu vou lá e me apresento. Boa tarde, Emílio. Eu sou a Juliana, eu tenho uma startup chamada Talento Sênior, que tem a ver com o que você faz em Stanford. A gente pode marcar 30 minutos? Foi exatamente assim. Aí o cara responde, tá, vou viajar agora, vou velejar lá. Tá, eu fiz follow-up mês que vem, podemos marcar? Ele me deu 30 minutos. Quando eu chego lá, nos 30 minutos, ele fala, e aí, o que você faz sua startup? Eu estou treinada. Minha startup faz isso, blá, blá, blá. Se ele me deixa, eu abro um slide e mostro. Eu já tinha visto ele no LinkedIn. Ele foi o CEO da Microsoft no Brasil. Ele tinha ido para trabalhar na Apple, lá no Silicon Valley. Então, eu sabia que eram 30 minutos muito relevantes para mim. Beleza. Aí ele falou assim, ótimo, não sei o quê, gostei do seu propósito. Esse ano eu não estou mentorando empreendedoras e tal, mas tem um evento aqui. Isso foi o ano passado. Ele falou, tem um evento que eu ajudo a organizar no Google. Você quer vir? O ano passado eu não tinha grana para ir. Eu falei, cara, não. Olha, eu já estou fazendo isso. Mas o que eu fiz? Eu mantive contato com ele durante o ano. Toda postagem que ele fazia no LinkedIn, eu dava like e comentava. Nossa, que bacana isso que estão fazendo em Stanford, que bacana isso. Você tem que saber, né? Quando deu... aí, o ano passado, uma moça me ligou. Ela estava fazendo MBA fora, ela queria falar comigo, porque ela viu minha carreira. E sabe esses calls que você vai falar... mais um call com alguém que eu nem sei quem é e tal. Tá bom, vamos dar 30 minutos. Eu dei 30 minutos para a pessoa. Ela falou, eu estudo em Berkeley, que é perto de Stanford. Quero fazer isso, isso, isso. Eu quero trabalhar com longevidade. Aí eu falei, cara, você tem que conhecer um cara que está em Stanford, que trabalha com longevidade. Ele chama Emílio, é esse cara. Ele deu 30 minutos para ela. Se conectaram. Olha a rede crescendo, tá? Ela era voluntária em organizar esse evento do Google. Aí, os dois me falaram, Juliana, a gente adorou, um se conectou com o outro, ela vai ajudar ele a fazer alguma coisa, não sei. E aí eles lembraram de mim e falaram assim, aliás, esse ano, você tem dinheiro, quer vir para o evento? Eu falei, esse ano eu vou para o evento. Aí eu aceitei e consegui estar, porque é um evento fechado, para 600 pessoas, entre startups e investidores. Tem gente que pede para ir e não é aceito. É fechado, é sob convite. E eles me colocaram na lista, e lá fui eu, e tive meia hora de mentoria com esse cara, que vai me abrir outras portas. Então, é assim, eu não recuso de ajudar ninguém, porque você nunca sabe de onde vem um puta contato bacana para você, e eu fico fazendo follow-up em contatos relevantes para mim. Então, network é um exercício, é um hábito, é um tempo do seu dia fazer. Vocês não vão fazer agora com profissionalismo como eu faço, porque vocês estão estudando engenharia na Poli. Mas esse hábito de você ir atrás, se você quer ter uma startup, você vai ter que fazer. E é assim, gente, e assim você chega muito longe. E eu estava lá em Stanford, num puta de um evento do Google, realmente, com gente super top, que talvez eu nunca tenha a chance de novo de encontrar na vida, entendeu? É isso aí. Os papas da inteligência artificial estavam lá. Gente muito top mesmo. Mesmo. Mais alguma pergunta? Não? Está na hora de ir embora? Pode falar. Tá. Eu vou dizer assim. Primeiro, para fazer MBA, para entrar em Harvard, MIT, não teria feito sem meu trabalho voluntário. Quando você vai aplicar para um MBA lá fora, é básico, é questão básica. Quem não tinha, podia tirar nota melhor que eu lá no GMAT e não enquadrava, não foi chamado. Eu fiz trabalho voluntário desde a época que eu, na faculdade, no meu 4º ano aqui, quando ficou que eu tinha tarde livre, eu já ia fazer trabalho voluntário. E, quando eu entrei no banco, eu entrei no grupo de trabalho voluntário do banco. Então, eu tinha muita história para contar.
E isso, para mim, fez toda a diferença entrar no MBA. E sempre vai me dar repertório. Porque a hora que você vê problemas reais, assim, você não tem uma startup se você ficar sempre almoçando na Faria Lima, entendeu? Você não amplia a sua visão de mundo se você tem que rodar o país. E quando você está em trabalho voluntário, que você vê o que é dificuldade, aí sim você sabe que oportunidades que você tem, né? E tem muito dinheiro de impacto no Brasil. Então, se você tem uma grande alternativa para resolver problemas, sabe, de impacto das populações subrepresentadas, ou que seja, de saneamento, agro, cara, você só descobre se você roda por aí. Então, pega alguma coisa que te incomoda. Por exemplo, gente, eu me dou, e aí é particular, cada um descobre a sua dor. Eu posso ir num shopping de rico, na Juscelino, no JK. Se eu vejo um sênior, uma senhora, almoçando sozinha, ela pode ser rica. Aquilo me incomoda. Me incomoda profundamente que ela não está com uma família ou com um grupo sozinha. Se eu estou no farol e uma criança pede dinheiro, não me dói. Eu me incomodo mais com a mulher sozinha, porque aquilo é algo, para mim, uma dor, do que, por exemplo, uma criança pedindo no farol. Eu fico muito brava, inclusive, com a mãe dela, que está deixando ela estar ali. Eu acho que muita gente hoje se faz um monte de coisa para as crianças, porque tudo bem, é o futuro, e esquece dos mais velhos. Então, é uma dor que, para mim, virou um negócio, né? Quando eu fui visitar, eu trabalhei um pouco em asilo. Aí eu saí do asilo e falei: é insuportável para mim trabalhar no asilo, eu vou trabalhar para que ninguém precise de asilo. E você vai lá e vê o problema de outra ótica, sabe? Você não precisa melhorar os asilos, trabalha para que eles não existam. Entendeu? Tchau, Júlia. Prazer. Mais alguma pergunta? Não, que isso. Eu fiquei até vergonha agora. Não, mas, por exemplo, no meio de... Eu queria saber o que para você fez dar certo. Porque, eu não sei, mas, para mim, a ideia de empreender ainda é um ideal que talvez eu não consiga alcançar, sabe? Porque, se a gente for pegar os dados, existem bilhões de empresas que abrem todo dia, mas também muito mais que fecham todo dia. Então, eu queria saber, na sua opinião como profissional, tudo como empreendedor, o que fez dar certo? Basicamente é isso. Bom, primeiro, eu recomendo que todo mundo vá para o trabalho formal primeiro. Se você tiver a oportunidade de ir para uma grande empresa, vai, porque a escola é muito importante. Então, hoje eu sei o que é você fazer processos super espetaculares, com uma mega tecnologia, e aí, a hora que eu vou abrir minha empresa, eu sei onde eu quero chegar. E eu só sei porque eu passei por uma grande empresa. Então, eu recomendo. Eu não recomendo que saia da faculdade e vá empreender. Meu ponto de vista. A outra coisa é que, com isso, eu fiz pé de meia. Então, hoje, eu guardei dinheiro. Pelos meus 17 anos no banco, um chefe me ensinou, 30% você vai fingir que você não ganhou e você vai guardar. Então, desde o meu primeiro salário, eu guardo 30% do que eu ganhei. Então, eu fiz meu pé de meia, consigo hoje arriscar numa empresa. Mas, o que eu quero dizer, o seu raciocínio está errado. Porque, se você quer ser empreendedor, não existe o medo de falhar. Ele só faz parte do jogo. Você vai tentar uma vez, você vai abrir, você vai dar errado, você vai aprender, você vai mudar o produto, você vai mudar o mercado, você vai fazer outra coisa, e faz parte do jogo. Então, o raciocínio não é que você precisa dar certo logo no começo. Cara, eu quero estar no jogo de pegar uma folha em branco e fazer uma solução para um problema que ninguém está olhando. Esse é o jogo. E vai errar, e não tem problema. Você vai pegar dinheiro, tem um termo que é família, amigos e bobos, né? Vocês já viram isso? Family, friend and fools. Qual é isso? Family, friend and fools. Você pega dinheiro de família, dos amigos e de bobos, que acreditam no seu negócio. E você roda, e você aprende, e você falha, sem medo de ser feliz. Startupeiro não tem medo de falhar. E isso é muito crítico quando as pessoas começam a ter cargos grandes e aí saem aos 50 anos, se elas têm esse medo de falhar, elas não arriscam mais. E aí a trabalhabilidade delas acaba também. Porque você não pode ter medo. Sim.
Gente, o mundo está cada vez menos seguro. E aí, com a IA, do jeito que ela chegou, ela provavelmente vai fazer coisas que a gente aprende aqui na faculdade, que ela vai substituir, mas não importa, porque vale o raciocínio que você aprendeu aqui na faculdade. É o que o Ronaldo falou e que o Mauro falou. Ele foi lá, ele não sabia o que fazer com eucalipto. Ninguém ensinou aqui ele a plantar eucalipto. Ele foi lá e usa todo o raciocínio lógico e faz. E se vira. Então, o raciocínio de você abrir uma startup, gente, não é medo de falhar. É ir e tentar, é se jogar. É se jogar e tentar. Alguém mais? Pode falar. Tudo bem? Eu queria perguntar se você, quando você estava fazendo poli, você participou de algum grupo de extensão e o que você acha que é legal buscar de aproveitar quando você está dentro desses grupos de extensão? Então, eu vou falar uma coisa para você. Quando eu vi essa cartilha, eu tomei um choque, porque isso não tinha na minha época. Na minha época não tinha isso. Tinha o CAEP, tinha as competições, mas essa organização não existia. O que eu fazia, eu sempre fiz isso como hábito, eu conhecia todas as pessoas da minha sala. E, diga-se de passagem, eu era uma das raras pessoas que fazia isso, porque os grupinhos vão se fortalecendo e cada vez mais se fecha nos grupos que tem muito dinheiro para balada, fica um grupo, faz outro grupo que tem outra balada, que tem outro tipo de necessidade, acontece. Tem o grupo das meninas que se isolam, que se protegem, enfim, vai juntando os grupos. Eu, fazia questão de fazer trabalho com pessoas diferentes. Eu não fazia só com os meus amigos. E, by the way, nos 5 anos de faculdade, eu vi cenas de bullying dos meus amigos para com os outros. E eu meti a boca nos meus amigos até isso acabar. Então, assim, eu vi gente que era meu amigo, que não estava sendo bacana com pessoas que eram diferentes dele, e eu enfrentei essa situação. Então, com isso, eu fiz o meu repertório ali dentro da sala. A verdade é que foi isso que eu consegui aproveitar. Não tinha isso, não existia. Eu não lembro, pelo menos, disso. Essa organização aí, não, isso é muito moderno para mim. O Consulting Group, mas era muito pouco. Isso provavelmente veio, gente, com a facilidade que o WhatsApp traz de você fazer business. Porque até a Associação dos Egressos da Poli, que a gente está revendo agora, ela está ganhando força por a gente ter um grupo na comunidade de 5.000 pessoas, que antes você não tinha essa facilidade. Então, agora a gente está espalhando. Provavelmente vem depois de ter tecnologia, isso aqui. Mas, sim, tem que achar formas e fazer grupos diferentes. Não fica, gente, nos mesmos grupinhos. Eles não vão te levar muito longe. Alguém mais? Pode falar. Bom, eu queria perguntar, eu não sou daqui de São Paulo, eu sou do interior, e eu queria saber como que, nessa cidade grande eu fico meio espantado, e na questão de conexão, e se você acha que, só aqui na capital dá para fazer boas conexões, e se no interior a gente não tem tantas oportunidades também para se conectar com pessoas, com diferentes empresas das que estão, alocadas aqui em São Paulo. Super, né? Você é de onde? Eu sou de Valinhos. Não é nem muito interior, né? Está quase aqui. Eu sou de Avaré, que é mais interior ainda. O interior de São Paulo é riquíssimo e carente de talentos. Considere buscar emprego e trabalho no interior de São Paulo. E também no agro, enfim, em outras indústrias. E não sei se eu entendi a sua pergunta, mas é para grupos ou para o trabalho? Não, conexões no geral em si, como você tinha explicado para a gente, de criar laços fortes que vão te alavancar na carreira e te levar para frente. Então, dica, tá? Que eu faço meu trabalho. Vai lá na Associação Comercial de Valinhos e fala com as pessoas, e pega os contatos, e pega a lista de empresas, vai na Associação Industrial. O Sebrae é um cara super forte nas cidades, faz eventos muito bons. Aí, se você vai numa feira do Sebrae local da sua região, você sai ali com 10 contatos bacanas, e depois você vai mantendo aqueles contatos, e algum vai ser muito interessante para você, para te contratar super bem quando você volta para lá, sabe? Eu acho que São Paulo é só
uma parte, e espero, cada vez menor do jogo, porque eu mesmo, na minha empresa, estou focando no interior de São Paulo. É muito bom. Como eu disse, o Brasil é um país de pequenas e médias empresas. Tem empresa muito pequena, faturando 80 milhões, 200 milhões, e que precisa de alguém para rodar uma nova tecnologia lá. É muito carente de talento. Alguém mais? Ó, quem não perguntou agora, pode perguntar no LinkedIn. Pode falar. Lógico. O seu sotaque é da onde? Do Acre. Outro dia me procurou uma empresa do Acre. Eles conseguiram mapear 75 negócios na Amazônia, chama Amazônia em Pé, Floresta em Pé, e eles querem que a gente ajude a esses negócios fazerem bons negócios aqui em São Paulo. O Mercado Livre vai ajudar esses 75 negócios a vender de forma online. E nós vamos colocar nossos sêniors para ajudar. Eles ficam no Acre, a base deles é no Acre. Então, assim, não é interior de São Paulo só. É assim, estamos conectados com Acre, com todos os locais. Isso é muito bom. Você vai poder voltar para o Acre com um belo repertório para ajudá-los. Se você me procurar no LinkedIn, eu te mostro qual é essa empresa lá do Acre, que está ajudando 75 negócios, que chama Amazônia em Pé. Viu, gente? A trabalhabilidade já começou. Ele já vai conectar, quando ele voltar lá para as férias, ele vai fazer reunião com essa empresa, vai conseguir um estágio rápido, né? Vai conseguir a grana no final do ano, e assim vai. Quando ele terminar o 5º ano da Poli aqui, gente, ele já é diretor. Pode falar. É um trabalho de tecnologia assistiva, né? Eu não sei como o professor aqui mapeou, mas eu só consigo enxergar esse trabalho se você for passar um dia com alguém que sente a dor e que precisa da tecnologia. Se você sentar um dia numa cadeira de roda com alguém e for andar por São Paulo e pedir para usar o banheiro do restaurante que você tiver, ou você for tentar atravessar na Faria Lima, ou se você passar o dia com uma venda e for ver quantos websites no Brasil são acessíveis para o software de voz, ou se você fizer alguma coisa para se sentir surdo e for ver quantas pessoas não vão conseguir se conectar com você. Enfim, a gente tem um mapa de possíveis problemas, mas nada melhor do que você senta junto um dia inteiro com alguém que tenha deficiência, para você entender todas as limitações. Se você só consegue pensar na dor se você viver a dor, né? Você enxerga alguma coisa que a gente poderia... Para talento sênior? Isso. Primeiro lugar, hoje no jantar, vocês podem indicar minha empresa para os seus pais. Todos eles são meus possíveis clientes. Meu e do Ronaldo, né? Meu e do Ronaldo. Então, vocês podem falar www.talentosenior.com.br e trazer o seu pai ou a sua mãe para dentro da minha rede. Puta, isso já é muito para mim. Isso já é muito. Segunda coisa que você pode fazer por uma startup. Uma coisa muito bacana é você recomendá-la no LinkedIn ou no Instagram. Cara, não tem coisa mais bacana. Se você tem alguém, alguma amiga que tem um TikTok, que vende pelo Instagram, cara, não tem coisa mais legal do que você colocar o botãozinho de salvar lá no clipe que ela fez, entendeu? Isso é ajuda real para o empreendedor. É ajudar a divulgar a marca da pessoa. Eu, quando compro em alguém, eu compro muito de mulher, tá? Eu compro muita roupa de mulher. Eu marco, a hora que eu saio, eu marco, ó, comprei essa aqui da Moda da Malinha, de Avaré, empreendedora, XPTO. Isso fortalece pra caramba, né? Isso é rede, tá? Isso é efeito de rede. Agradeço, tá? Depois você me avisa no LinkedIn que seu pai está com a gente. Seu pai, sua mãe, sei lá quem você recomendar. Mas alguém, gente? Eu estou adorando. Está fechado? Pode falar.
super, super. Não só atualize, como faça barulho. Conta lá, faz um post, fala, nossa, hoje participei do evento XPTO, porque você não tem noção como você vai virar espelho para os outros que não têm coragem de fazer, que não sabiam que existiam, que puta, alguém perto de você vai olhar isso e vai falar, posso também participar na próxima? Então, o barulho, gente, antes eu achava que era autopromoção. Não é autopromoção. Autopromoção também vale, mas é divulgar o outro, o trabalho daquela empresa, daquela instituição, ou seja lá o que for, e mostrar para as pessoas que elas também podem fazer. Então, não é autopromoção. Coloque no LinkedIn e faça barulho. E faça barulho. Tá? Eu recomendo. Deixe o seu LinkedIn atualizado desde já. E cuidar, outra coisa, pelo amor de Deus, o seu LinkedIn mostra quem você é. Não vai colocar foto de você bêbado depois do jogo. Não vai fazer comentário medíocre. Não vai colocar um comentário que o seu empregador vai olhar e vai falar, meu Deus, eu não quero essa pessoa. Não coloca uma foto sem camisa. Isso não é raro. Não é raro uma pessoa colocar a foto sem camisa. Não é. O LinkedIn não é para isso. Ele é uma rede profissional. A partir de agora, vocês são profissionais. Então, cuida lá do que você coloca. Tá certo? No TikTok, você coloca sem camisa. No LinkedIn, não. É uma rede profissional, pelo amor de Deus. E aí? Mulherada está quieta. Fala. Eu vou dizer, tudo começou com... eu gostava de ajudar pessoas, isso, de fato, acho que é uma coisa natural, mas, para eu fazer toda essa trajetória, foi leitura. Tá? Foi leitura que vai abrindo. Você lê, por exemplo, Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Eu comprava na banca. Meu pai fez uma coisa comigo que vale a pena. Se vocês não fizerem, ainda dá tempo. Eu pedi para assinar uma revista chamada Capricho. Vocês não devem nem conhecer. Era revista de menininha. O meu pai falou, tudo bem, eu assino, contanto que você também leia super interessante. Provavelmente, eu virei engenheira ali, porque meu pai me obrigava a ler super interessante, daí liberava eu ler coisa de menininha. Capricho, que era só fofoca, cosmético, etc. Dali, eu comecei a ler Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Cara, se você lê Pequenas Empresas, Grandes Negócios, se apaixona, o seu mundo abre muito. Abre muito. E aí uma coisa puxa a outra. Então, para quem é engenheiro aqui, começa pela leitura, que você faz dentro da sua casa, você vai aumentando o seu escopo de mundo, e, quando você vê, você está seguindo uma empresa que vai fazer um evento, você se cadastra, vai porque é de graça, chega lá, e o mundo vai ampliando. E eu falo para vocês, gente, vai em muito evento. O Google faz muito evento aqui em São Paulo, muitos são gratuitos. Fica na cola e vai no evento, vai lá ver o que estão falando, vai lá ver inteligência artificial, fica na cola da Fundação Estudar, fica na cola de tudo que estão fazendo e vai se metendo nos eventos, sabe? Chega junto. Essa galera da Fundação Estudar, 20 caras que estavam lá, e eu acho que eles foram treinados, inclusive, eles não podiam ficar juntos, eles tinham que dispersar, porque você não via eles juntos, você via eles falando com todo mundo, assim. Quando eu olho, ele está falando com o CEO da Microsoft, sabe? Está falando de igual para igual. E é muito gostoso o evento de startup, porque não importa o seu passado, só importa o projeto que você tem e que você precisa de ajuda para o futuro. Então, eu via um cara do meu lado, assim, ele não me falou, eu conheci mais gente ferrada, ele não me falou que ele tinha tido uma carreira espetacular. Ele simplesmente falava, eu estou aqui porque estou desenvolvendo uma startup de inteligência artificial que faz A, B e C, e estou procurando outros para fazer isso comigo. Aí você vai no LinkedIn e fala, meu Deus, eu estava falando com um professor de Stanford, sabe, que faz isso.
Mas lá não importava. Importava que você tinha um novo projeto, que você estava buscando um novo investidor. Então, é muito legal você ter essa humildade sempre na vida, sabe? Assim, e, by the way, não importa... Tente fazer não importar se você tem um pai e uma mãe muito relevante, porque eu sei aqui na Poli a gente tem isso nas nossas classes. Cara, faça por fazer e também construa a sua rede com muita humildade. E se você acha que você não tem nenhum network, porque você veio aqui e, putz, com maior dificuldade está aqui dentro, foda-se, começou tudo de novo. Você vai construir a sua rede, você vai bater nas portas das pessoas, elas vão se abrir, algumas não vão, não importa, de 10 que você bater, que 2 boas abram, assim, é de passo em passo, e vai, só vai embora, gente, assim. Não se sinta diminuído, porque todo mundo que entrou aqui, entrou. Todo mundo tem o mesmo potencial de terminar esse diploma e todo mundo vai fazer a trabalhabilidade que eu ensinei. Network, leitura e criatividade. Tá? O que te trouxe até aqui, bacana, mas agora o jogo é de novo. Está começando tudo de novo o jogo. Então, ninguém se sinta aqui desprivilegiado e ninguém se sinta privilegiado. Bom, pessoal... Falei muito, né? Não, tranquilo. Já são 16h40. Obrigado, Juliana, pela excelente palestra e pelo bate-papo com os alunos, né? Então, vamos agradecer a Juliana mais uma vez. Ok, fiquem conectados.